Amém. Saúde a da igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Por gentileza, podeis tomar os vossos assentos. Quero de antemão agradecer o Senhor Jesus por me conceder mais uma oportunidade para sim estar falando em nome dele. Também gostaria de agradecer a nossa liderança aqui da Igreja Assembleia de Deus em Renovar, na pessoa do pastor Ricardo, pela confiança em assim estar nos convocando para estarmos aqui transmitindo a palavra do Senhor Jesus. Sabemos que está tendo bastantes acontecimentos no mundo, inclusive, pessoas que se dizem pela sociedade notáveis, mas que um dia o seu nome vai passar. Um dia o seu nome pode não ser mais lembrado, porque com o tempo o nome dessa pessoa vai se apagando. Mas nós estamos aqui nessa noite para falar no nome daquele que verteu até a última gota do seu sangue há mais de 2000 anos atrás, e cujo o túmulo, que dizem os arqueólogos serem o túmulo ali de Jesus, mas que ali está escrito em inglês para todo mundo entender: He is not here, He is risen. Ou seja, está traduzido: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Então estamos falando em nome daquele Deus que pagou o preço por mim e por você, e não está lá em um túmulo, mas Ele está vivo e reina para todo o sempre. O nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, e é em nome dele que estamos aqui para falar nessa noite. Sem mais delongas, gostaria de estar convidando os irmãos para lermos juntos do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 11. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 11. Diz assim a palavra do bom mestre. Acredito que a Almeida, Revista Corrigida 2009, a mesma versão aqui da Bíblia que estou aqui utilizando. Diz a palavra do Senhor: E Pedro, tornando assim, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Mais uma vez, parte B: livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Quantos podem dizer amém por essa palavra? O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, nós sabemos, dizem os estudiosos, que de comum acordo foi escrito por Lucas, que começou ali a escrever o Evangelho de Lucas e continuou em Atos, onde mostra aqui também ainda o Evangelho de Jesus e, como o próprio nome diz, os Atos dos Apóstolos, que começaram ali na igreja primitiva, trabalhando ali, defendendo o Evangelho, combatendo heresias, ali em um momento em que a igreja sofria uma grande perseguição. Pessoas foram mártires. Se você ler no livro de Atos dos Apóstolos, algumas das pessoas, inclusive Estevão, que foi o primeiro mártir por estar pregando o evangelho de Cristo, homens foram presos, outros decapitados, mas a palavra do Senhor continuava ali se expandindo, a igreja continuava crescendo, e não é diferente hoje em dia, não é diferente com a Assembleia de Deus Renovar. Pode vir perseguição, pode vir luta, pode vir o que for, mas a igreja continuará crescendo, porque o dono dela não está em um túmulo, ele está vivo e tem todo o poder e toda a autoridade. Aqui nós vemos algumas pessoas, alguns apóstolos que foram bastante citados ali, pastor Rafael, como o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, homens que fizeram bastante acontecimentos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que foi citado bastante o nome desses apóstolos, Pedro e Paulo. E nós iremos falar aqui, baseado no texto, a respeito do apóstolo Pedro. E quem era Pedro? Pedro, se nós formos olhar a sua história, ele não tinha nenhum pedigree de pregador, não veio de nenhuma família de pessoas influentes. Ele não era nenhum homem notável na época. Inclusive, foi cantado aqui a respeito de Galileu, Jesus
Você sabe o que significa, naquela época, falar para uma pessoa que era galileu? Era como dizem, eu não sei se a palavra correta é essa, xenofobia. Quando tem aquele preconceito por causa de região, por causa de estado. É a mesma coisa que chegar uma pessoa, hoje não se vê muito falar mais disso, mas é como se uma pessoa chegasse, vindo de, vamos lá, do Nordeste, ele falasse naquela língua, né, do nordestino, falava, esse daí é baiano, esse daí é paraíba, né, todo mundo do Nordeste ou é baiano ou é paraibano. Então, Galileu, ele tinha um certo sotaque na palavra, aquelas pessoas que habitavam ali, aquela comunidadezinha marítima, aquelas cidades que ficavam ali ao redor do mar da Galileia, pessoas pescadores, que não tinham muita eloquência no falar, eram homens ali de trabalho duro, que sustentavam as suas famílias, pescando, e Jesus encontrou Pedro ali, ele estava trabalhando junto com seu irmão André, e Jesus falou para eles, vem cá meus filhos, farei de vocês pescadores de homem. Ele foi recrutado por Jesus ali. Pedro, se nós formos olhar, era um dos discípulos que mais participava e mais errava também, foi repreendido várias vezes ali pelo mestre. Nós vemos em um dos episódios, lembro-me eu, quando diz na palavra do Senhor que Jesus vinha ali andando por sobre o mar e eles estavam ali em meio a uma tempestade. Jesus vem e fala de longe ali, não tema, sou eu. Imagine só, aqueles homens daquela época não tinha efeitos especiais, não tinha televisão, não tinha filmes de séries aí que as pessoas vê num monte de efeito, vê coisas ali que hoje está às vezes um pouco mais difícil das pessoas acreditarem em certas verdades por causa de muita mentira que é lançada. Então esses homens não tinham nada disso. Imagine, Gedi, o que é ver uma pessoa andando por cima de um mar revolto. Não é algo muito tranquilo de se ver. E eles ali ficaram assustados, mas Jesus falou, não temas, sou eu. E quem foi dos discípulos que se atirou logo para falar? O impossível, aquele que participava bastante. Qual era o nome dele? Pedro. Pedro chegou ali, mestre, se é tu mesmo, me mande que eu vá até aí, não precisa chegar aqui não, me mande que eu vá até aí. Jesus só disse uma palavra para ele, vem. E Pedro automaticamente, irmãos, creio eu, que os discípulos, Pedro, será que você tem certeza? Você vai pular aí? Ele não pensou duas vezes, ele foi impossível como era, pulou ali e foi andando por sobre o mar. Nós sabemos que ele olhou para um lado, olhou para o outro e afundou mais. É o único discípulo que está registrado nas Escrituras Sagradas que depois de Jesus foi o único que andou por sobre o mar debaixo da palavra do Mestre. Debaixo da palavra de Jesus, você pode fazer coisas que você mesmo duvida em você mesmo de fazer, porque quem capacita é o Senhor, a autoridade da palavra dele, ela se apressa para cumprir o objetivo para o qual o Senhor Jesus proferiu, e ela não volta para ele vazia. A minha palavra pode voltar vazia, palavra dos homens pode voltar vazia. Tem palavra de homens que o que ele fala em pé ele não honra sentado, quanto mais deitado. Mas o Senhor Jesus, quando ele fala, aquilo se cumpre. Aquela palavra que ele proferiu, ela volta trazendo consigo os efeitos para o qual ela foi destinada. Quando falo de Pedro, lembro-me também de um episódio que quando Jesus sobe ali ao monte, chamou só aqueles que eram mais próximos dele. E um dos que Jesus chamou era Pedro. E Jesus, vamos lá, vamos subir aqui comigo. E quando chega ali em cima do monte, Jesus começa ali a se transfigurar, o seu rosto começa a resplandecer, e ali os discípulos caem atordoados, e daqui a pouco ele vê Moisés, vê Elias, vê Jesus ali conversando. E quem é o discípulo que mais uma vez, numa hora dessa, se lança para falar alguma coisa? Pedro, Gedi, novamente. Aí Pedro fala, mestre, bom é estarmos aqui nesse lugar, deixa que eu faça uma tenda aqui para cada um de nós, porque bom é estar aqui nesse lugar. Pedro novamente. Mas também teve os baixos também na vida de Pedro, quando ele ali, muitas das vezes impulsivo, falando, queria até ser melhor do que o mestre. Uma vez o Senhor Jesus pergunta para os discípulos, quem é aquele que me ama?
E todo mundo com cara de paisagem, olhando para Jesus e não responde nada. E Jesus fala: aquele que me ama é aquele que guarda as minhas palavras. E o Senhor Jesus depois, em um discurso, fala que aquele que não comesse da sua carne nem bebesse do seu sangue não teria parte com ele. Começa a sair todo mundo, e Jesus olha para eles: vocês também vão sair, olha, a porta ali, está ali, a porta ali está diante de vocês, vocês podem sair também. E quem é que fala para Jesus novamente: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Quem foi esse? Pedro, novamente. Também lembro, na palavra do Senhor, quando Jesus estava ali, perante o sinédrio, sendo julgado, levam Jesus ali para a casa de um dos sumos sacerdotes, e ali no pátio, quem é que estava ali com as pessoas, junto de uma fogueira? Pedro. E Jesus já tinha dito a ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes? Não, Senhor, jamais vai acontecer isso. Jesus não fala 2 vezes, ele é rei, ele fala, e aquilo que a gente já meditamos aqui, o que ele fala, acontece. E ali Pedro está diante da fogueira, e aí falam ali, até pela linguagem de Pedro, quando você está perto de Jesus, a sua linguagem começa a mudar, o seu modo de vida, o seu estilo de vida começa a ficar parecido com ele. E aquelas pessoas identificaram: peraí, você também é um deles? Ele: não conheço esse homem. Perguntaram mais uma vez ali perto daquela fogueira, ele: não, eu não conheço, nunca tive com esse homem. Até ficou revoltado na 3ª vez quando perguntaram. E aí, depois da 3ª vez, diz que o Senhor olhou para ele. Imagine, irmãos, o olhar de Jesus, com aquele olhar de amor, pureza no seu coração, aquele olhar que nos consome, que contempla as nossas juntas em medula. Olha ali para Pedro naquele instante, ele olha e se lembra das palavras do mestre, cai com o seu rosto ali e sai, começa a chorar amargamente, porque ele pensava que não negaria Jesus, mas Jesus olhou para ele com seu olhar de amor, e ele viu que as palavras do mestre se cumpriu. Mas ao contrário de Judas, que se desesperou, foi lá e tirou a sua própria vida, não, ele saiu arrependido, saiu ali choroso. Creio eu que ali dizendo em seu coração: se eu tivesse mais um momento para falar com o mestre, se eu tivesse mais um momento com ele para dizer que mesmo assim eu o amo. Mas ele não teve mais esse momento ali. Naquele instante Jesus foi encaminhado para ser executado ali na cruz. Mas diz a palavra de Deus que quando o Senhor Jesus ressuscitou, disse ali para Maria Madalena: vai, fala para os meus discípulos que eu ressuscitei e estou indo adiante deles para a Galileia e também a Pedro. Jesus foi bem específico ali em falar: olha, diga para os meus discípulos e também a Pedro que eu ressuscitei. Estava vindo para Pedro mais uma vez uma oportunidade de se reencontrar com o mestre. Diz a palavra de Deus ali, quando eles ali decidiram ir pescar, voltar a pescar, e nós já sabemos que não deu certo aquela pescaria. Jesus ali na beira da praia manda eles jogarem a rede para o outro lado. Eles não sabiam que era Jesus, nem entenderam ali, com seus corações tristes, pensando que o mestre não iria vir mais ali até eles. E ali pescaram 120 grandes peixes, e Pedro foi um dos que ali detectou: é o mestre. Pulou ali no rio e foi ali nadando para se encontrar com Jesus. E ali diz a palavra de Deus que foi o momento do encontro com Jesus. Foi o momento ali do pecado, de Pedro ser expurgado da sua vida, daquela tristeza que estava corroendo Pedro, ali deixar de existir para a alegria invadir o seu coração. Porque Pedro, mesmo tendo errado, Pedro mesmo tendo pecado, mas ele amava Jesus, escolheu, decidiu dar sua vida para o Senhor Jesus pela causa do Evangelho. E ali de frente para Jesus, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E nós já sabemos da história que por 3 vezes Pedro tem que responder. Na 3ª vez ele ficou triste e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Acredito eu que ele se lembrou das 3 vezes que ele negou, mas o Senhor Jesus deu a oportunidade dele dizer mais 3 vezes: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. E o Senhor Jesus ali
deu diretivas para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, e faz uma revelação para Pedro ali a respeito da sua vida. E o Senhor Jesus, ele não desperdiça palavras. Espero que você esteja prestando bastante atenção para nós entrarmos aqui no objetivo da mensagem. O Senhor Jesus, ele não desperdiça a palavra, e falou ali para Pedro: olha, hoje você é novo, você se cinge, vai para onde você quiser, Pedro, mas vai chegar um momento que você vai estar velho, e outros vão cingir você, e vai levar você para lugar que você não quer. E aí, impossível, como Pedro novamente, ele olha para João: Senhor, e esse daí? O que vai ser com ele? Aí mais uma repreensão, né? Ali para Pedro: Pedro, o que você tem a ver com a vida de João? Segue-me tu. E diz a palavra do Senhor que ali o Senhor já estava revelando com qual morte Pedro havia de glorificar o nome do Senhor. Ou seja, ele teria que estar bem velhinho. Outros iriam cingir ele, outros iriam levar para o lugar que ele não queria. E aí eu entro agora no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, onde fala que Herodes, ali o monarca daquela época, tetrarca, ele estava ali reinando ali sobre a cidade ali de Jerusalém, governando ali a cidade, e estava tendo muita perseguição, e Herodes não era bem aceito pelo povo judeu daquela época, e ele teria que fazer alguma coisa para que ganhasse a confiança do povo, que muita gente por aí está fazendo nessa época. Está fazendo coisa que o povo gosta, que agrada o povo, mas que desagrada a Deus, aquele que coloca homens no trono, que destrona reis, que entrona reis, muda tempo, muda as estações, mas para agradar o povo faz coisas que não agrada a Deus. E nós sabemos que esse é um caminho que para o homem é sem volta, porque nós vimos a respeito de Saul, quis agradar o povo, teve ali o seu trono destituído por Deus, e Davi assumiu no seu lugar. E para agradar o povo começou a perseguir os cristãos. E como nós sabemos, para você acabar com um grupo, de um exército, uma das estratégias é você começar pela liderança, é você atacar a liderança. E o diabo, ele sabe muito bem aonde ele vai atacar, e ele não tem pressa. Ele é também estrategista. O diabo é um ser milenar, ele estava lá na presença de Deus. Nós vimos ali em Jó que ele comparecia diante da presença de Deus, e nós sabemos que ele veio de lá, foi expulso de lá dos céus. Ou seja, ele tem inteligência, mas não sabe, não conhece os pensamentos de Deus. Os pensamentos do homem ele pode até conhecer, pode adivinhar, mas os pensamentos de Deus, que comanda todas as coisas, ele não conhece. Então diz a palavra de Deus que Herodes ali lança Tiago na prisão e decapita ele, executa Tiago, e também lança Pedro ali, que também era um dos dirigentes da igreja do Senhor, lança também na prisão. Porque, irmãos, Pedro, ele antes era como vamos colocar aqui, como uma bomba atômica, ou como um dos melhores armamentos, mas sem direção. Ele não tinha, ele era impulsivo, mas o Senhor conhecia ele, o Senhor chamou ele mesmo com esses defeitos. E nós vemos aqui um Pedro em Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo, impulsivo, quando teve a visitação do Espírito Santo naquelas pessoas que estavam ali, nos apóstolos que estavam ali reunidos no templo, que desceu o Espírito Santo, que eles começaram a falar em outras línguas, muitos em línguas de outras nações que estavam ali. E o povo, que é isso? Aí Pedro, impulsivo, vai lá e começa a pregar o evangelho. Na sua pregação, 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. Um homem que não sabia falar, mas passou pela escola de Jesus. Um homem que não tinha diploma, mas tinha um chamado daquele que é dono de todas as faculdades, dono de todas as universidades, dono de todo o conhecimento e de toda a ciência, o Senhor Jesus, que fez todo o universo. Então, na sua primeira pregação, 3.000 almas
E se nós olharmos no livro de Atos dos Apóstolos, teve uma ocasião em que teve aquele coxo que estava ali há 40 anos ali pedindo esmola na porta do templo, e chega quem? Pedro e João chega ali para orar, e esse homem pede esmola. Ele olha para esse homem e fala: não temos nem prata nem ouro, mas o que temos nós te damos em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou e diz que seguiu Pedro e João por dentro ali do templo, pulando e adorando o Senhor. E todos que viram começaram a glorificar a Deus. E isso começou a provocar inveja nos fariseus, nos saduceus. E agora o que é que nós vamos fazer com ele? E lançaram todos os apóstolos na prisão. Mas diz a palavra do Senhor que um anjo do Senhor foi lá, abriu a porta da prisão e fala: continua pregando o que o Senhor Jesus mandou, porque o Senhor tem toda a autoridade. O homem, ele pode dar um decreto, mas o que vale é a última palavra daquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Se ele mandou você continuar, não para, porque se for necessário ele intervém na situação, mas você continua pregando. E ali diz a palavra de Deus que eles continuam pregando. E eles chamam: peraí, cadê esses homens que estavam na prisão? Não tem mais ninguém lá. E a prisão estava guardada. Ele disse que eles ficaram, os fariseus ali, aqueles homens ali do Sinédrio, ficaram perplexos com o que aconteceu, e requisitaram eles novamente. E ali Pedro e os outros apóstolos começam a pregar novamente a palavra de Deus. E eles pedem para eles se calarem, porque falam: não, vocês estão querendo lançar o sangue desse homem, de Jesus, porque vocês pregam sobre nós. Ele: mais importa servir a Deus do que servir aos homens. E diz a palavra de Deus que ali a multidão, irmãos, começava a aumentar. E em sua segunda pregação, diz a palavra do Senhor que Pedro e João ganharam mais de 5.000 almas para o reino dos céus. A igreja estava crescendo de forma exponencial. Esses homens, irmãos, o diabo, ele não vai estar atirando para todo lugar sem estratégia. Então, daí depreende-se também que nós podemos entender que aquele que está, se diz, fazendo a obra, e não está tendo nenhum combate, não está tendo nenhum enfrentamento com o inimigo, será que realmente ele está fazendo a obra de Deus? Será que realmente está saqueando o inferno? Será que realmente está incomodando o reino das trevas? Essa é uma pergunta retórica, não precisa responder, responda para você mesmo. Não estou dizendo que você tem que estar sofrendo, mas hora ou outra você está saqueando o inferno. Será que não tem nada de lá para cá, não tem nenhum contra-ataque? Então ali o diabo usa Herodes naquele momento para começar pelos líderes, porque ele queria agradar o povo ali judeu. E quando ali executaram Tiago, diz que o povo se alegrou. Ele: opa, estou no caminho certo, porque o povo não era muito ali não tinha muita afeição, não tinha, como podemos dizer, não tinha aquele apego, não tinha aquela aceitação no governo de Herodes, e ele precisava ganhar o povo ali para ele. Agora manda também prender Pedro, que muito estava incomodando nos judeus, porque a igreja estava crescendo exponencialmente. Mas diz a palavra do Senhor que a igreja estava de contínua oração pela vida de Pedro. Você pode dizer: será que a igreja também não estava orando pela vida de Tiago? Porque Tiago foi executado. Herodes ali matou, mas crente que é crente, ele sabe que o Senhor comanda todas as coisas, e estava no tempo. Não foi Herodes que matou, mas o Senhor que assim ali determinou para recolher a Tiago, porque se o Senhor Jesus não quisesse, livrava Tiago também naquele momento. Mas aprove ao Senhor recolher o irmão Tiago, e ali Pedro estava para ser executado ali no outro dia. Mas como era período de Páscoa, olha só, irmãos, já o Senhor trabalhando ali, porque falei aqui, presta bastante atenção. O que foi que Jesus disse para Pedro lá atrás, lá no momento que encontrou com ele ali, renovou a vida de Pedro, falando: Pedro, tu me amas. E depois fez aquela revelação para a vida de Pedro. Ele ia precisar dessa palavra lá na frente. Herodes disse que ia matar, mas Pedro ainda estava novo.
Pedro ainda estava se cingindo, Pedro estava fazendo a obra de Deus, estava indo para onde ele queria. Será que a palavra de Herodes ia prevalecer? Pedro tinha ciência de que o Senhor Jesus fala e cumpre, porque ele viu em momentos amargos e em momentos bons a palavra do Senhor Jesus se cumprindo. E ali lançaram Pedro na prisão, mas era período de Páscoa, já começou a atrasar a hora de Pedro morrer. Já era para ser naquele momento, mas era período de Páscoa, já atrasou um pouco a morte de Pedro. E diz ali a palavra de Deus que colocaram 4 quaternos ali de soldados, 16 soldados, para vigiar Pedro ali preso numa prisão. Olha só, irmãos, como o diabo investe alto em quem está fazendo a obra de Deus. 16 soldados e Pedro lançado ali naquele cárcere. Diz a história que os cárceres antigamente ou era em casas comum ou era em buracos feitos ali. Era uma situação deplorável, era um lugar úmido ali, um lugar escuro, e lançaram Pedro ali dentro com um decreto de morte para a vida dele. E ali ainda colocaram algemas nas suas mãos, e como se não bastasse, ficou um soldado de um lado e um soldado de outro para garantir. Por quê? Porque da vez passada entrou um anjo ali e tirou todos da prisão, e Herodes queria garantir que Pedro não ia ser solto de forma alguma. Mas aquele que começou a boa obra, aquele que disse: vinde a mim se você está com sede, e eu lhe darei água, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que a sua palavra permanece para sempre, aquele que pelo poder da sua palavra, tudo que existe se fez, tudo que existe se formou do nada. Pelo poder da sua palavra ele fez todas as coisas. O Senhor Jesus falou que Pedro iria morrer velho, e não é palavra de Herodes que vai mudar o decreto de Deus na sua vida. Se você crê, levanta a sua mão e glorifica a Deus, porque o socorro chegou hoje para a sua vida. E Pedro estava ali naquela prisão. Imagino eu, muitos já sabem que uma pessoa, quando está com uma sentença de morte, ele entra em depressão, não quer mais comer, quanto mais dormir, não dorme direito, fica só pensando. Imagine o camarada com um decreto de morte para o outro dia, sabendo que ia ser executado, porque o diabo já tinha falado através da boca de Herodes, já tinha mostrado: olha, mentira, né? Executei Tiago, o próximo vai ser você. Mas a palavra do Senhor é que prevalece. Pedro está ali na prisão, algemado. E interessante, pastor Rogério, que era para ele estar acordado. Pelo menos, não, meus últimos minutos aqui na terra, vou pregar pelo menos para um soldado, ou pregar para o outro. Mas Pedro dormiu na prisão. Imagine só, quem está com a sentença de morte, começa a entrar em um estado de ansiedade, ele não quer morrer. Do ser humano nós sabemos que em um momento de perigo, quem está dirigindo, quando vê o perigo de morte ali numa estrada, quem é que ele vai livrar primeiro? Ali eu até posso dizer, pastor Juliano, nessa hora, aquela ética, né, do casamento, aí cai por terra. Que vai falar mais alto ali é o senso ali do ser humano de preservação de vida. Ele vai tirar o lado dele automaticamente, naturalmente, porque ele não quer morrer. Naturalmente, instintivamente, ele vai tirar o lado dele. Imagina o cabo sabendo que vai morrer e chega numa prisão algemado ali e dorme. É só para aquele que crê na palavra do Senhor. Creio eu que na sua mente ele se recordava. Acredito eu que o Consolador, porque Pedro era cheio do Espírito Santo, acredito que o Espírito Santo começou a relembrar promessas. E eu creio que já tem gente aqui, tem crente já entendendo o que Deus está falando para a sua vida. Começou a lembrar das promessas que o Mestre dos Mestres, o Deus Todo-Poderoso, fez na sua vida. Você vai morrer quando você estiver velhinho. Você vai ser conduzido para lugares que você não quer. Acredito que ele se lembrou das palavras de Jesus e olhou: peraí,
decreto de Herodes, não é que eu vou morrer, e o decreto de Jesus é só quando eu tiver velhinho, então vou é dormir, porque não vai acontecer nada, eu creio na palavra do Senhor. E ali na prisão ele dorme, e diz a palavra do Senhor que a força motora da igreja continua ali orando na casa da irmã Maria. Ali solta Pedro, Jesus entra naquela prisão. Jesus, a tua palavra é que prevalece, Senhor, visita o teu servo na prisão. E aí a gente vê que quando a igreja ora, cadeias são quebradas, que quando a igreja ora, a resposta de Deus, ela vem no momento certo. Diz a palavra de Deus que enquanto a igreja orava ali, Pedro na prisão, Deus envia um anjo, e esse anjo chega na prisão que era escura, mas um anjo chega lá e diz que a claridade, um clarão ali entrou naquela prisão, e o anjo chega ali do lado de Pedro que estava dormindo e toca ali na sua ilharga, que significa ali nas suas costelas do seu lado. O anjo toca nele: acorda aí, Pedro. Acorda depressa, levanta depressa. Tem crente que pode estar aqui nessa noite, o Senhor está falando com você, não precisa olhar para o lado, para o outro. Deus está falando com você. A palavra de Deus, ela não erra CEP, ela acerta o endereço. O Senhor tem endereço certo, a sua palavra não é desperdiçada. E Deus está falando com você, não entrega os pontos. O Senhor está vendo a situação, não se desespera, Deus está vendo a situação. Não olha para o decreto de morte que está se apresentando para a sua vida, porque o que prevalece na sua vida é a palavra do Senhor. Você não pertence ao reino deste mundo, você não pertence ao reino do pecado, ao reino das trevas, você pertence ao reino dos céus. Então o que prevalece na sua vida em última instância é a palavra do Senhor. Eu não sei se o diabo tem tentado aprisionar você com mentira, levando você para uma prisão de depressão. Eu não sei se o diabo tentou colocar em você desânimo e tem te aprisionado em alguma área da sua vida que você se sente como tivesse algemado, que você se sente em um lugar escuro, você não vê mais perspectiva. Mas eu digo para você nessa noite, tem uma igreja orando aqui, você não está sozinho na batalha, o Senhor já enviou socorro. Essa prisão, essa escuridão vai se tornar em claridade. O Senhor vai abrir a sua visão, vai aquecer novamente o seu coração e vai colocar você novamente de pé. Tem crente que já está até tão acostumadinho lá com a prisão, que de repente não está como Pedro, mas já acostumou tanto que começou a dormir lá na prisão. O pastor Rafael está ali já acostumado, já deitou, já se acomodou, já tirou as alparcas dos pés, já jogou a capa de lado, já tirou o cinto da sua cintura, já jogou para o lado, porque diz: não dá mais, não tem mais jeito. Realmente a minha situação é esse decreto, está fadado ao fracasso. Mas o Senhor começa a incomodar, e o Senhor tem incomodado gente aqui que não está entendendo. De madrugada o sono vai faltando, o Senhor começa a orar: meu filho, o anjo chegou. Começa a orar, o tempo de pregar, o tempo de cantar voltou novamente. Meu filho, volta para me buscar de novo, porque eu tenho promessa para cumprir na sua vida. E ele começa a se incomodar. Tem outro que começa até a rir, que tem cócega, né? Começa a tocar de lado, mas o Senhor não está de brincadeira com você. O Senhor tem chamado, e esse chamado é sério para mim e para a sua vida, que é de pregar o evangelho. Tem alma sedenta, alma clamando por beber dessas águas que fluem para a vida eterna, e nós estamos parados. O anjo desceu e está incomodando gente. Eu não sei se é na área de saúde, eu não sei se é em área financeira, eu não sei no que é, mas em nome de Jesus se levanta, atende ao toque do Senhor depressa, porque senão a figueira vai sacudir mais, mas Ele vai te acordar. E a primeira ordem ali para o anjo: levanta, Pedro.
se cinge. E ele levantou, atendeu rapidamente, levantou. E você pode perguntar, mas ele não estava preso? Mas ele não estava acorrentado? As algemas não estavam prendendo? Irmãos, quando o anjo te toca, não tem prisão, não tem capeta do inferno que vai prender você. Quando você ouve a palavra, quando atenta a palavra do mestre, automaticamente as algemas se soltaram de Pedro. Por quê? Porque ele obedeceu a voz do Senhor e se colocou de pé. Levanta a tua cabeça, homem de Deus, você tem valor. Levanta a tua cabeça, mulher de Deus, você tem valor. O Espírito Santo foi cantado aqui de manhã, ele se move na sua vida. Você é uma bomba atômica no inferno para saquear e ganhar almas para o reino dos céus. As algemas de Pedro se soltaram automaticamente quando ele se prontificou a colocar de pé. Isso, essa prisão que está na tua alma, não sei se na área física, não sei se na área psicológica, na área espiritual, aquele que tem a chave da morte, a chave do inferno, a chave do reino, a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, está aqui nessa noite dizendo para você: coloque-se de pé. Irmãos, sinta a presença forte de Deus nessa noite. O Senhor está levantando aqui, pastor Ricardo, pessoas que já estavam para entregar os pontos, para chamar o pastor ali e dizer: pastor, não dá mais, eu estou saindo, essa prisão está acabando comigo, eu vou largar tudo, vou largar o cargo, vou largar o que eu estava fazendo, não dá mais, eu vou continuar nessa prisão. Senhor, não, prisão não é lugar para você ficar. Eu estou entrando na situação hoje, eu estou colocando você de pé e quebrando essas algemas, seja na área da saúde, seja na área espiritual, seja na área psicológica. O Senhor está quebrando nessa noite. Irmãos, eu não sei se você está recebendo, mas é palavra profética, não é palavra soltada ao vento, ela está indo com direção. E ele se coloca de pé e vem a segunda ordem: cinge os teus lombos. Uma das coisas que o diabo ele procura tirar de você é a sua identidade, é tirar a sua autoridade, a sua identidade, tirar as suas vestiduras, tirar a crença que você tem na palavra de Deus, ou seja, deixar você sem nada, preso. Mas o Senhor fala para ele: cinge-te. Eu não sei, pastor Rafael, nos cárceres de hoje, quando a pessoa vai entrar para o cárcere, o pessoal tira tudo dele, né? Tira relógio, tira os seus pertences. Eu não sei se ele vai de sapato, acho que tira também. Eu não sei, eu sei que Pedro estava sem nada. Mas naquela hora, o anjo fala para ele: cinge-te. Eu não sei se estava a um lado da prisão, outros dizem que não estava, e o anjo trouxe, mas eu me atenho ao que diz a palavra de Deus, que ali quando ele falou para se cingir, estava ali de lado. O teu chamado, o teu propósito não pode ficar de lado, não pode ficar na prisão. Você sai da prisão, mas é para fazer aquilo que você estava fazendo antes, para a glória de Deus. Se você cantava, não é agora para ficar no banco, volte a cantar de novo. Se você pregava, volte a pregar de novo. Se você evangelizava, volte a evangelizar de novo, porque o Senhor é na sua vida. Aquele que te chamou não deu ordem para parar, é para ir até o fim. E diz a palavra de Deus que ele se cinge ali, calça as suas alparcas. Pedro, você vai precisar, e quando fala de alparcas eu lembro de caminhada. Você vai continuar caminhando, você não vai sair da prisão para ficar parado, para ficar estacionado. Volta, pega a palavra de novo, cinge os teus pés na preparação do evangelho, porque tem alma para ganhar, tem trabalho para fazer, a obra não para. Eis que os campos estão brancos para a ceifa, e o Senhor conta contigo, homem de Deus, mulher de Deus. E ele calça as suas alparcas, mas a capa ainda está lá do lado. E quando fala em capa eu lembro de autoridade. Eliseu
quando Elias foi ali arrebatado aos céus, foi ali trasladado, subiu ali naquele redemoinho, o que foi que ficou ali para Eliseu? Ficou a capa. Não é a capa de Acã, que era a capa de vergonha, mas é capa de autoridade. A autoridade que Deus te deu, que porventura o diabo está querendo tomar da sua vida, porque ele sabe que é um AK-47 na sua mão para saquear o inferno. Do Senhor diz para você: pegue a sua capa. Não é a capa de Bartimeu, não é a capa de Acã, mas é a capa de autoridade. O Senhor fala: pega de novo, pega aquele dom que eu te dei para cantar, toma ele de novo. Pega aquele dom que eu te dei para a palavra, pega aquele dom que eu te dei para evangelizar, para cuidar dos jovens, das crianças. Volte a fazer a minha obra. E diz que ele obedeceu, pegou a capa, e agora vem mais outra diretriz: segue-me. A arca do Senhor, diz a palavra de Deus, que ia adiante do povo ali, e uma das instruções era: olha, mantenha cerca de 1 quilômetro, e vá olhando para onde a arca for, vocês vão também, porque vocês não conhecem o caminho por onde vocês vão passar, vocês não conhecem o local para onde vocês vão, então vá seguindo a arca. Não é para se levantar, não é para voltar a fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Se o Senhor te chamou aqui, não deu ordem para você sair daqui, por que você quer ir para outro lado? Por que você não quer seguir a arca do Senhor? Devemos obedecer. Se quer ver porta aberta, tem que obedecer. Se Pedro fosse para a direita, tinha soldado vigiando. Se fosse para a esquerda, tinha soldado vigiando. Se fosse adiante, tinha um portão para ser aberto. Mas quem ia adiante dele? O anjo do Senhor. Quem vai adiante da igreja é o Senhor Jesus. Se você se levanta e coloca de pé e segue ele, não tem demônio que para na sua frente, porque quando ele for olhar para você, o leão da tribo de Judá estará à sua frente. Diz a palavra de Deus que ele obedece e passa por um quaterno de soldado, passa por outro quaterno de soldado e vai passando, e ali ele vai vencendo. Crente obediente é assim: vê 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, e ele não sendo atingido, avançando, fazendo obra de Deus e ganhando almas para o reino do céu. Quer ver milagre? Segue Jesus. Quer ver intervenção do alto? Segue Jesus. Quer ver almas sendo salvas? Segue a Jesus. Diz a palavra do Senhor que quando chega diante daquelas portas enormes, aquelas portas, acredito eu, irmãos, que muito grande ali, com cadeados, diz que quando chega lá, acredito eu, que se fosse eu ou você, e agora como é que a gente vai abrir? Um pega de um lado, outro pega do outro. Não, é como uma criança. Eu vejo até os meus filhos, quando às vezes vai passar naquelas portas, né, que abre automaticamente. Se ele for passar sozinho, a porta não abre. Eu sei que tem crente já entendendo o mistério. Sozinho, essa porta não vai abrir. Você sozinho não tem estatura suficiente, não tem capacidade para abrir essa porta. Mas como diz as crianças, o meu Deus é grandão. E quando você está do lado do grandão, quando chega a porta, ela abre automaticamente, porque diante dele não tem cadeado do inferno que fique ali de pé. Portas se abrem, cadeias são quebradas, e você passa com ele. Imagina a felicidade das crianças quando vê a porta abrindo automático, né? Aí pede: pai, passa de novo, vamos para lá, passa, aí passa para o outro lado. Aí às vezes o pai sai do lado dele, aí ele vai passar, a porta não abre, porque não tem estatura ali, não tem ali tamanho para o sensor pegar ele. Mas o crente, quando está acompanhado com Jesus, porta de emprego abre, porta de milagre na sua família se abre, porta de cura espiritual, de cura na alma, de cura no mais profundo e oculto do coração, começa a ser operado quando o crente, ele se põe de pé mesmo sem força, mesmo chorando. Diz a palavra do Senhor que aquele que planta chorando, aquele que planta ali mesmo doendo,
mesmo sentindo dor, vai colher os frutos. Ele vai ver os frutos ali na sua mão. Tem galardão do céu para você que decidiu nessa noite se levantar, que decidiu nessa noite pegar a sua túnica de volta e seguir o Senhor Jesus. Diz que as portas se abrem automático, e Pedro sai ali na rua, e o anjo continua caminhando com ele ali por algum trecho, e diz a palavra do Senhor que o anjo sai ali do lado dele, e ele se toma em si. E aí vem o que nós lemos aqui na palavra, que Pedro pensar que está sonhando. Eu não sei se você entendeu. Que Deus vai fazer na sua vida é tão lindo. Por esses dias, só porque você decidiu se levantar, pegar de volta o seu cargo. Diz a palavra do Senhor, não sei se me recordo agora, Jeremias, que ele só pensou, quando estava passando em luta, em entregar. O Senhor já falou para ele: se arrependa, para que eu coloque de volta aquilo que eu dei para você. Ele só pensou, já estava ali reprovado. O Senhor: se arrependa, porque eu vou dar de volta para você. Você não vai parar, mas tem que se arrepender. Então, irmãos, nós devemos obedecer a palavra do Senhor, seguir o Senhor Jesus. E foi isso ali que Pedro fez, estava como que sonhando. Aconteceu na vida dele. O Senhor, Ele faz assim. Deus, Ele é Deus de já. As coisas acontecem para Deus em um piscar de olhos. O Senhor, Ele não retarda, mas Ele é Deus de já. Acontece no tempo dEle, acontece no tempo do Senhor. Não é no tempo nosso Cronos, mas é no tempo do Senhor. As coisas acontecem de uma hora para outra, e você vai pensar: Senhor, será que eu estou sonhando? Não, a intervenção de Deus foi cantado aqui. Se você não crê, eu tenho oportunidade de crer agora. Nesse momento, cadeias estão se quebrando, Deus está curando pessoas, o Senhor está intervindo em famílias, o Senhor está fazendo coisas que há anos não se movia na sua vida, mas hoje Ele decidiu fazer. E Pedro falou ali para ele mesmo: agora eu sei que verdadeiramente o Senhor me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo pensava, tudo que o povo já estava pensando ao meu respeito. A gente viu, estava comentando com minha esposa, uma serva de Deus que teve o seu filho por esses dias e passou por um momento muito difícil, que dizem, a medicina aqui de muitas pessoas, se eu não me engano, é de 100 para 1. Acontece uma, e essa uma que passa por esse vale da sombra da morte, muitas das vezes não sai dele. E essa mulher estava passando ali, quando minha esposa contava, que é uma das que ela gosta de ver, assistir ali os devocionais dela na internet, me veio uma certeza no coração. Eu falei para ela: olha, eu não conheço ela, mas você falou e está no meu coração testificando que ela vai sair. Isso é só para mais algo, mais uma coisa que o Senhor vai fazer na vida dela para glorificar o nome dele. Irmão, não deu outra. A igreja orando por aquela mulher ali, ela internada, os médicos dizendo: olha, não tem mais jeito. E as pessoas já diziam: ela tinha não sei quantos seguidores, ou seja, era palavra de morte, era o povo já pensando que ela ia cair ali por terra. Mas a última palavra na vida dela foi do Senhor, e o Senhor tirou ela de lá. Diz que colocaram até carro de bombeiro ali, o povo exaltando o Senhor por ter tirado ela de dentro do hospital. O Senhor, Ele cumpre ou não cumpre com a sua palavra. O Senhor não faz ou não faz redundar essa aflição na sua vida em glória para Ele. Irmãos, que essa noite, diz a palavra do Senhor também, que Pedro, ele volta correndo ali, foi abençoado, recebeu a bênção, mas ele voltou ali para a casa de Maria. Ele foi lá, ali para a igreja. Muitos recebem a bênção e saem fora, vai embora da igreja. Mas o pastor já sabe que isso acontece mesmo. É assim mesmo, a gente está aqui para cuidar de pessoas, e quando elas estão boas, tem que ser preparado para voar mesmo. Mas Pedro voltou para os seus, e diz a palavra do Senhor que a igreja não acreditou. A menina pensou que era
viu que era Pedro, mas de tanta felicidade, foi ali e disse para o povo ali que estava orando: olha, Pedro já está aí na porta. E o povo pensou: não, acho que é o anjo dessa menina. E eu entendo com isso que Deus estava ali operando muitas das vezes através de anjos, porque a igreja estava crescendo, anjos de Deus estavam operando ali naquela época. Disseram: não, acho que é o anjo da menina, ela deve estar fora de si. Mas Pedro insistiu, batendo ali na porta. E quando a igreja abriu aquela festa, e Pedro: peraí, deixa eu falar aqui, não faça muito barulho, eu estou de volta. E contou ali a bênção de Deus. E aqui, irmão, fica a palavra para você, que Deus já mandou a resposta. Você pensa que está orando e o Senhor não está ouvindo, a bênção já está correndo atrás de você, ela já está chegando, quando você menos esperar. Mesmo você orando, pensando que vai demorar, o Senhor já trouxe a bênção, ela vai bater na sua porta. Tão somente se decida a se colocar de pé, obedecer ao Senhor, caminhar seguindo a arca de Deus. Portas vão se abrir para você, cadeias serão quebradas e o nome de Jesus será exaltado na sua vida. Amém. Eu devolvo a palavra a quem de direito, o pastor Ricardo, e que Deus continue falando ao seu coração.